Nesse clima maravilhoso, né? Vamos falar sobre um assunto muito especial. E perguntar se alguém está bem, oferecer ajuda em alguma tarefa, são pequenas ações importantes do dia a dia, né? Por isso, o Dia Mundial da Gentileza é celebrado hoje, dia 13 de novembro. Foi criado com o objetivo de promover mais atos de empatia, bondade e caridade no nosso cotidiano, né? E para conversar sobre a gentileza, a gente recebe o palestrante Gonçalo Pontes, que está aqui com a gente para falar sobre esse tema tão necessário, né, Gonçalo? Bom dia. Bom dia, Letícia. Gonçalo, a gente trouxe alguns exemplos no início, né? A importância aí de perguntar se o outro está bem, né? De dizer bom dia, de ser uma pessoa gentil. Eu queria que você falasse sobre a importância da data de hoje, né? De espalhar aí a necessidade da gentileza. É uma data extremamente significativa, principalmente por essa sede humana que nós temos de ter um mundo melhor, né? Gentileza gera gentileza. O que tem acontecido conosco é que a velocidade com que hoje nos apresenta o dia a dia faz com que esqueçamos do valor de ser gentil, né? Tá difícil ouvir um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. E o pior de tudo isso é porque nós temos copiado exemplos que não são de referência. Por exemplo, saímos de casa, passamos por um vizinho e dizemos bom dia. Quando o vizinho não responde, qual é a atitude? Também não dou mais. Ora, o primeiro passo para exercitarmos o que é referência, para que nós possamos copiar, né? Temos esse trânsito aí extremamente maluco, né? Todo mundo reclama de trânsito. Interessante que só reclama de trânsito quem tem carro, né? Isso é um paradoxo, né? Quem somos nós, um de nós, para o trânsito parar, para irmos trabalhar, né? Como se só nós tivéssemos esse direito. Eu acho que já começa aí, eu acho que a gentileza deve começar sendo avolumada no sentimento pessoal, no sentimento próprio, no respeito a si mesmo. Por exemplo, eu consegui, mesmo o trânsito, aquele trânsito ali infernal, e eu parar para dar a vez a alguém, né? O que é que está acontecendo hoje? As pessoas insistem, eu não deixo passar, eu bato e não deixo. O que é que isso vai te fazer bem, né? A dopamina, que é o hormônio do bem-estar, ela, para ser vasculhada na gente, para ela balançar a gente, é necessário que façamos a gentileza, para que possamos entender que a felicidade não é uma ação, é uma reação. Não, você não fica feliz porque compra um presente. Você fica feliz quando esse presente chega às pessoas de quem você lembrou e a pessoa diz obrigado por você existir. É verdade, doutor. Inclusive, né, doutor Gonçalo, inclusive é importante a gente destacar e espalhar essa gentileza até mesmo nas crianças, né? Ensinar que elas sejam crianças gentis para que no futuro elas se tornem adultos também que espalham a gentileza, né? Sem dúvida nenhuma, né? Mas hoje em dia a gente vive num mundo, né, onde os pais não têm tempo sequer para conversar com as crianças, né? E o tempo que se tem, eles terceirizam para o celular, né? Entregam o celular. Está difícil os olhos nos olhos, está difícil receber flores, está difícil alguém passar por nós e ter algum ato de gentileza, até nos assusta, né? A pandemia passou aí nessa geração da gente e ela deixou várias lições, né? Dentre as quais o valor das pessoas, né? O tempo que nós temos que declinar as pessoas. Ora, a pandemia nos proibiu até de ver o corpo de quem a gente amava, nos proibiu de ir aos velórios, né? O que significa tudo isso? Eu penso que amanhecer o dia, eu acho que você está vivo e pode lutar pelo que quer. E partindo dessa premissa, tu já tens algo na frente, né? Tu estás hoje de frente para a possibilidade de realizar teus sonhos, né? Tá fácil? Não tá fácil para ninguém, mas nunca foi fácil. O mundo mudou, né? Existe aí uma quebradura de paradigmas muito grande, com a mudança de século 20 para o 21, onde nós passamos a precisar mais de nós mesmos do que de favores. Então as pessoas ficam nessa, não, mas o mundo está mais difícil. Não está mais difícil, não. Eu estava vendo aqui a propaganda do Armazém Paraíba há pouco. Gente, eu sou de uma época, eu tenho 58 anos, em que na minha rua, além do Jardim 13 de Maio, existiam ali, eu acho que uns 25 casas, Jardim 13 de Maio começando, aquele bairro aqui, e havia 5 ou 6 televisões, uma era cores, né? E assim, na minha casa tinha, mas era preto e branco. Se você prestar atenção hoje, quantas TVs tem nas casas hoje em dia? O mundo está mais difícil. Nunca foi tão fácil viajar, nunca foi tão fácil ter um carro, ter uma moto. Hoje o emprego que você tem depende de você, depende dos teus esforços.
Né? Não tem mais essa questão de depender da consanguinidade, de depender da política. Não, é uma escolha depender de situações secundárias. Mas também é uma escolha depender só de você. Então, assim, amanhecer o dia agradecendo a esse Deus que torce por a gente, que está nos dando mais uma oportunidade de vivos poder lutarmos pelo que queremos. Madre Teresa de Calcutá, que chamava-se Angessé Goncha Bojacho, era o nome original dela. Madre Teresa foi um título dado por João Paulo. Ele dizia assim, ela dizia na sua biografia: nunca deixe ninguém passar na sua vida sem levar o melhor do que você tenha. Então aí eu pergunto para o telespectador hoje, qual foi a boa ação que você já fez hoje? Será que a gente reclamou daquela torrada queimada, esquecendo que antes da gente acordar alguém levantou e fez a torrada para a gente poder comer, para ir trabalhar? Então assim, é como você bem disse, os pequenos gestos, as pequenas ações, as condições menores é que levam às grandes. E assim, e um dos exemplos para a gente saber se nós estamos vivendo esse mundo que vale a pena ser vivido, é você lembrar, você está sendo elogiada como pessoa, como família, como profissional, como colega de trabalho, você está sendo elogiada por seu chefe, você tem chocado as pessoas, você tem surpreendido as pessoas. Aí você vai me perguntar, mas Gonçalo, de que forma eu posso surpreender? De várias. Sim. Né? Logicamente, no mundo corporativo, de resultados. Mas um fator principal, a gentileza. Quantos e quantos colegas de trabalho nós temos que quando tiram férias, dão alívio? Graças a Deus ele não vem esse mês, está um mês sem vê-lo, né? Mas quantos e quantos colegas nossos, ele nos traz alegria. Quando ele está ausente, cadê fulano? Ele é quem traz o sorriso para a gente. É uma escolha a gente levar sorriso para as pessoas. Inclusive, Gonçalo, dentro dessa temática, é importante que as pessoas entendam que até mesmo esse gesto de gentileza, ela afeta no nosso dia a dia positivamente, né? Por exemplo, as nossas expressões faciais, elas ficam diferentes, né? O nosso coração, ele fica mais acalentado, digamos assim, né? A gente consegue transparecer uma paz que, se não formos gentis, por exemplo, a gente pesa muito isso, né? O nosso semblante fica mais raivoso, por exemplo. E aí, quando você olha para uma pessoa que está com um semblante não tão legal, às vezes até te espanta de aproximar, né? Você olha assim e diz, acho que a pessoa não está tão bem. E aí, é justamente esse ciclo que a gente precisa tentar romper, né? E assim, você falou um negócio bacana. A gentileza, ela desacelera. Ela te dá uma sensação boa. Inclusive, quando você fala assim no perfil, você fica menos feio. Quando você é gentil com as pessoas, né? Você fica menos feio. É verdade. Mas você disse uma coisa muito bacana sobre essa questão de começarmos a pensar nas crianças em casa. E eu lembrei de uma história quando eu estava vindo, eu morei em Patos durante algum tempo, e eu tinha 3 meninas, 3 filhas pequenas, e elas vinham no banco de trás, e eu tinha o costume de, quando eu voltava para visitar Patos, eu levava feiras básicas, levava 5 feiras básicas. Esse número ficava muito marcado, porque tem que ter o lugar das 5 feiras básicas na mala do carro, quando nós íamos visitar os ex-vizinhos, amigos sempre. E eu me lembro que eu fazia questão de parar em alguns locais, quando eu via aquela pessoa que não esperava, aquela seca, aquela coisa. Eu deixava a feira ali no acostamento e saía com o carro andando, porque última cadeira, quarto escuro, é como Deus te quer, né? Deus não quer te fazendo propaganda, eu não sou político para estar esperando o agradecimento. E eu lembro muito bem que minhas filhas viam que as pessoas, quando abriam aquele saco ali, aquele calor, aquela coisa de sol escaldante, as pessoas gritavam, se abraçavam. Teve um gesto muito bonito de um pai, uma mãe e um filhinho, que eles se juntaram assim, minhas filhas viram aquilo. Aí depois, tem uns 3 ou 4 anos, minha filha, uma delas já formada, deixou o carro comigo, e eu fui fazer alguma coisa na rua e precisei abrir a mala do carro para colocar umas coisas. E quando eu abri, tinha feiras básicas. E eu digo, puxa, o que é isso? Ela não tirou nem a feira dela e deixou aqui no carro, meu Deus. Quando ela chegou, disse, filha, você esqueceu de trazer a sua feira? Eu disse, não, pai, é porque eu estou dando plantões nas cidades vizinhas, e aí eu levo as feiras básicas que o senhor me ensinou um dia a comprar. Verdade. Então, assim, o exemplo da criança fica, né? Com e aí vai uma certeza. dica para os pais. Uma das formas de você ser gentil com o mundo é ensinando teus filhos a serem gentis. Com certeza. Gonçalo, muito obrigada pela participação. Está convidado para voltar aqui mais vezes, tá bom? Muito obrigado, foi um prazer. Prazer é todo nosso. Gente.